Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. No último dia 6 de junho, a Câmara dos Deputados confirmou a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Para tentar entender essa temática, seja desde o âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, até a confirmação dessa decisão da Câmara, temos aqui o professor universitário, o advogado, o doutor Hudson Palhano. Ele que é professor de Direito Constitucional e dentre outras matérias administrativas, vai falar aqui conosco, esclarecer os fundamentos ou o descabimento das decisões que desembocaram na cassação do referido deputado. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. A pauta é referente à questão da cassação do deputado Deltan Dallagnol e temos aqui, como foi referido no bloco anterior, a presença ilustre do professor universitário e advogado, o doutor Hudson. Doutor Hudson, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Muito obrigado, doutor Nazeu. É uma imensa felicidade estar aqui com o senhor no programa Dinâmica do Direito e cumprimento na sua pessoa todos que estejam nos assistindo nesse momento. Muito bem, doutor Hudson, a decisão de cassar Deltan foi confirmada pela Câmara dos Deputados, mas antes, no mês de maio, já teria havido a sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos 4 blocos para destrinchar esse percurso que destituiu o nobre deputado, mas nesse bloco inicial, haja vista Vossa Excelência ser professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo, nos ajuda a entender princípios caríssimos, princípios significativos para a segurança jurídica. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender as bases de uma república democrática, que são as garantias individuais, como, no caso, o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, a presunção de inocência. Doutor Nazeu, veja, talvez o mistério, o ofício mais difícil de se exercer nos dias de hoje seja lecionar disciplinas jurídicas, sobretudo direito constitucional. E digo isso com muita tristeza, com muito pesar, porque identifico que a causa, a razão disto acontecer é esta atroz insegurança jurídica que existe em nosso país, como o senhor muito bem colocou, lamentavelmente causada pelas decisões proferidas, sobretudo pelo Tribunal Constitucional Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. É claro que parte da composição do Supremo também compõe o Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos visto, decisões do Tribunal Superior Eleitoral que clamam aos céus. Temos visto do ano passado para cá situações completamente esdrúxulas, completamente teratológicas, inexplicáveis do ponto de vista jurídico normativo. São decisões que parecem serem proferidas tendo como lastro, tendo como spec, tendo como fundamento a simples vontade do magistrado, do ministro que proferiu aquele voto e sabe-se lá por qual razão, os demais o seguiram. Então é algo extremamente difícil de se compreender. No caso em tela, no caso específico, da cassação do nobre deputado, como o senhor muito bem colocou, o nobre deputado doutor Deltan Dallagnol foi cassado e
juristas do mais alto quilate, do mais alto nível científico, filosófico, como o doutor Ives Gandra da Silva Martins, como o doutor Modesto Carvalho, estão assim, perplexos. Estão perplexos, estão estupefatos, porque não há justificativa jurídica, não há fundamentação constitucional que legitime essa decisão. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é completamente desprovida de amparo constitucional, de amparo jurídico normativo. O que aconteceu? Assim, desculpe cortar Vossa Excelência. Assim, nós temos que... Eu lembro de alguns filmes de terror, desculpe fazer uma referência, mas temos que ir por partes. Por partes, claro. A ópera é triste, o resultado, como Vossa Excelência falou, é trágico para nosso país, a nossa insegurança. Antes de Vossa Excelência, nas semanas anteriores, eu tinha trazido outro professor da UFESA, e ele quando falou dos tribunais superiores, ele falou que, pelo fato deles comporem o judiciário no seu mais alto grau, ele teria falado algo assim que eu queria que o senhor comentasse. No caso, o STF também além de uma corte jurídica constitucional, ela também é uma corte política. Esse comentário, doutor, não pode conjecturar que o tribunal iria ter no caso, teria decisões motivadas por ideologias? Passo para Vossa Excelência agora. Excelente reflexão, excelente e complexa. Em nosso pensamento, não há grande problemática em considerar que o Poder Judiciário é um segmento do poder político do Estado. Não há problema em nosso pensamento acerca disso. Por quê? O poder do Estado, o poder institucionalizado e institucionalizável, ele triparte-se à luz da doutrina, do pensamento do barão Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, não é? Tão reverenciado no âmbito da ciência política. Esse poder do Estado, ele se reparte, ele se divide em três partes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Entretanto, o poder legislativo e o poder executivo são os dois segmentos do poder que representam o povo. O poder judiciário, ele representa a lei. O poder judiciário não tem representatividade democrática. Ora, quem foi que por algum acaso votou para determinado magistrado ser investido de poder, seja ele juiz de primeiro grau, ou seja ele desembargador, ou seja ele ministro de Tribunal Superior? Ninguém. A investidura de poder no âmbito do Poder Judiciário, pela necessidade técnica de preparo, de conhecimento técnico, processual, jurídico, ela se faz de maneira diferente, como nós sabemos. O juiz de primeiro grau, ele é investido de poder após aprovação em concurso público de provas e títulos, um concurso realmente muito, muito criterioso, né? Que requer uma preparação muito intensa para que os candidatos sejam aprovados. Esses juízes podem também, com o passar do tempo, serem, por merecimento, por antiguidade, serem promovidos a desembargador. Tem também aquela figura do quinto constitucional nos tribunais de segundo grau, não é? Advogados e membros do Ministério Público que se candidatam a vagas em tribunais e são nomeados naquela sistemática que a Constituição estabelece, até chegar ao Supremo, onde a corte é formada quando uma pessoa, né, de notável saber jurídico, mais de 35 anos de idade, reputação ilibada, é indicado pelo presidente da República e, após ser sabatinado e aprovado no Senado Federal, ele vai se tornar ministro do Supremo. Agora, perceba que do juiz de primeiro grau até o ministro do Supremo é necessário notório saber jurídico, aferido de maneiras diferentes, mas é necessário, porque o Poder Judiciário, ele representa a lei, ele não representa o povo. Há quem defenda essa perspectiva. Eu sou muito contrário a ela, né?
Não vejo como um poder que não foi eleito poder representar o povo. Ele representa o ordenamento jurídico. Né? Então, veja, não vejo problema teórico em considerar que o Poder Judiciário é um segmento do poder político. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte de justiça, a mais alta instância recursal, é também o Tribunal Constitucional, aquele responsável por fazer a guarda da Constituição, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, e, portanto, acaba por ser o quê? O mais alto órgão desse poder, do Poder Judiciário, que é uma fração do poder político. Qual é o problema visceral que vemos nos dias de hoje? Não é o Poder Judiciário ser um poder político, é ele ser um poder partidário. É ele ter atuação de natureza político-ideológica em favor de partido A ou B. Isso é um problema. Isso desnatura aquela configuração que o Constituinte brasileiro fez lá em 1988. Isso desconstitui, isso deslegitima. Isso é extremamente prejudicial para o Estado de Direito, para o regime político democrático e para a liberdade da sociedade, do povo, do cidadão. Esse é o problema. Muito bem. Ainda nesse bloco, doutor, assim, para nossa tristeza, o senhor também é advogado como eu vi alguns colegas comemorando as decisões, sobretudo do TSE, que saiu primeiro no mês de maio. O senhor falou da questão da insegurança jurídica, vamos refletir esses poucos minutos finais. A presunção de inocência, doutor. Tentar, hipoteticamente, condenar uma pessoa pela possibilidade de uma condenação futura. Quão grave isso é? Meu caro doutor Nazeu, isto é ferir de morte a ordem constitucional que o Constituinte brasileiro promulgou em 1988. É grave a este ponto. É grave ao ponto de não se poder mais considerar, com toda a vênia e com todo respeito às instituições. Porque se nós nos dedicamos ao estudo do direito, e em especial do direito constitucional, mas também do direito administrativo, do direito processual, do direito público, é porque nós temos imenso apreço às instituições, ao direito que as disciplina em seu funcionamento, e a ordem democrática que nos permite a liberdade de estarmos hoje aqui refletindo. Então, dizemos isso com imenso pesar. É grave ao ponto de se considerar que não vivemos mais em um Estado democrático de direito. A este ponto. Eu acredito assim, que o programa ainda vai ter debates aqui excelentes. No próximo bloco, doutor Hudson, eu quero comentar estritamente referente recapitular essa questão da decisão do TSE em si. Nos próximos blocos vamos falar sobre a cassação na Câmara Legislativa e concluir com a reflexão sobre a situação atual do nosso país, sobre essa questão que muitos afirmam, doutor, que uma ruptura aconteceu, não é de agora, mas já teria acontecido uma ruptura constitucional. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o professor Hudson Palhano, advogado, refletindo aqui sobre a cassação de Deltan Dallagnol. No primeiro bloco, falamos assim sobre alguns princípios, falamos sobre a questão da extrema insegurança jurídica que vivemos nos dias atuais e vamos nos aproximar, doutor, sobre a temática em si. Eu quero que Vossa Excelência agora reflita comigo sobre a decisão do TSE. Eu fiquei assim, olhando aqui bem rápido, a decisão foi por unanimidade, foi 7-0. Assim, doutor, primeiramente, como é que é composto o TSE? E se não tinha nenhuma voz lúcida, jurídica, para reconhecer a extrema insegurança que aquele precedente perigoso vai vir a se tornar? Pois é, doutor Nazeu, o TSE
Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por 7 ministros, né? E como o senhor colocou, a votação foi por 7-0. Causa muita espécie que não houvesse uma voz, para chamar a atenção ao que um julgado, uma decisão dessa natureza representa para corolários de valor inestimável para o ordenamento jurídico democrático. Como o senhor colocou, a presunção de inocência, o devido processo legal, a segurança jurídica, né? Todos esses bens jurídicos, esses corolários constitucionais, que são, em rigor, cláusulas pétreas de nossa Constituição, que não podem ser modificados por emenda constitucional, nem que 100% do Congresso Nacional o deseje, sendo o Poder Legislativo o poder que representa o povo por excelência. Porque no Poder Legislativo está lá os representantes da maioria e da minoria. O Poder Executivo, ele é a representação majoritária daquele momento na nação. Entende? Então, na hora que um deputado, doutor Naseu, que recebeu mais de 340 mil votos dos eleitores do seu estado, do estado do Paraná, é cassado por unanimidade em razão do quê? Qual foi a causa que a decisão do TSE apontou como sendo a razão pela qual o deputado, o nobre deputado, deveria perder o mandato? Qual foi a causa? Qual foi o crime contra a administração pública que ele cometeu? Qual foi a infração funcional que ele cometeu? Qual foi o ato ilícito? Onde está reconhecido, onde ele está condenado por algum ato ilícito? Não há, simplesmente não há. Veja que situação grave nós vivemos. Um procurador da República, um membro do Ministério Público Federal, como o doutor Deltan Dallagnol, que coordenou uma operação conhecida no mundo inteiro, elogiadíssima, a Operação Lava Jato, elogiadíssima nos países de democracia consolidada, como sendo um enorme esforço, um esforço brasileiro hercúleo contra a corrupção, não é? Que em determinados momentos, sim, reconhecidamente cometeu excessos, mas o Poder Judiciário o tempo inteiro sendo instado a se manifestar e corrigir os excessos que foram cometidos. Ou seja, uma operação que se dedicou ao combate à corrupção e teve no seu procurador, doutor Deltan Dallagnol, um coordenador muito prestigiado, tanto é que foi candidato a deputado federal e os paranaenses lhe conferiram mais de 340 mil votos, que é a essência de toda e qualquer democracia. Doutor Deltan Dallagnol, enquanto deputado federal, representava, não é, a voz, o pensamento, as convicções, os valores de mais de 340 mil cidadãos brasileiros do estado do Paraná. E por 7-0, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente lhe retirou o mandato. E a pergunta que se coloca é, por qual razão? Por qual razão? O Tribunal Superior Eleitoral considerou, veja bem, veja que nível de situação, de absurdo, vamos observar agora. O Tribunal Superior Eleitoral considerou que havia sido iniciados processos administrativos para apurar falta do deputado enquanto procurador. Estes processos sequer estavam tramitando quando o então procurador, né, candidato, afastou-se do Ministério Público Federal e foi candidato a deputado federal pelo estado do Paraná, se colocou nessa situação de candidato, tendo a sua candidatura totalmente deferida, aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Se houvesse qualquer impossibilidade, qualquer incompatibilidade da candidatura ir adiante, ela já seria travada ali no âmbito do TRE. Não foi. O TRE do estado do Paraná permitiu que ele fosse candidato tranquilamente. E uma vez já no exercício do mandato, o Tribunal Superior Eleitoral, recebendo
né, acolhendo pedido formulado em ação judicial de partidos, que eu não vou dizer o nome em respeito aos que nos acompanham, que partidos que foram investigados na Lava Jato, foi que moveram essa ação contra o deputado Dallagnol no âmbito do TSE. E o TSE acolheu o pedido desses partidos que foram investigados na Lava Jato, pedindo a cassação do deputado, argumentando o quê? Que por aqueles procedimentos terem sido iniciados no âmbito administrativo do Ministério Público, eles poderiam, no futuro, se transformar em um processo administrativo que viesse a condená-lo e que, portanto, o fato do deputado ter se desligado do Ministério Público para ter se candidatado a deputado federal era uma burla à lei da ficha limpa. O que é algo, assim, inexplicável. Porque, veja, a lei da ficha limpa, ela estabelece, conforme a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que vão ficar inelegíveis aquelas pessoas que forem condenadas em âmbito de segundo grau, ou seja, por um órgão colegiado de uma instância jurisdicional. Ou seja, mesmo que o deputado Dallagnol viesse a ser condenado no processo administrativo que sequer estava tramitando, mesmo que ele viesse, ele não foi ainda, mas mesmo que ele viesse, ele poderia ainda, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele poderia ainda discutir o mérito dessa condenação em sede administrativa no âmbito do Poder Judiciário. E somente quando ele fosse condenado por um órgão de segundo grau, por um órgão colegiado, é que ele ficaria inelegível. Ora, se está muito distante de uma situação dessa hoje. Por quê? Porque pode ser que o processo administrativo no conselho profissional dele tramite e ele seja inocentado. Pode ser que ele seja condenado em âmbito administrativo, mas seja absolvido pelo juiz em âmbito jurisdicional. Pode ser que ele seja condenado pelo juiz, mas seja absolvido pelo órgão colegiado. Então não cabia jamais o TSE fazer o que fez. E o que foi que ele fez, doutor Nazil? O TSE condenou o deputado Deltan Dallagnol a perder o mandato por hipótese. Pela hipótese dele vir a ser condenado. E assim ficar inelegível. Isso não tem cabimento. Doutor, assim, é algo tão absurdo o que o senhor está narrando aqui, explicando muito bem, porque nós vemos pessoas realmente condenadas por crimes, seja o erário público, seja crimes assim comuns, como nós dizemos, e se candidatarem e muitas vezes cumprir todo o mandato, se escondendo muitas vezes por conta do foro privilegiado. Muitas vezes eles conseguem chegar até os 4 anos cumprindo a sua legislatura. Então, isso me pode conjecturar aqui, doutor, assim, acho que eu só percebo isso talvez num romance, num livro, ou numa ditadura, como acho que a palavra é muito forte, mas tem que ser dita, só vejo isso num regime autoritário. Só vejo um desrespeito aos princípios basilares, o senhor muito bem falou, a questão da presunção de inocência, nesse tipo. Lembro aqui de um estado policialesco, naquele livro, de 1984, que a população ficava num estado de alerta constante, pois a qualquer momento poderia ser preso, poderia responder. Nesse caso, o senhor, dando esses exemplos que eu dei, pessoas condenadas comprovadamente pela justiça, cumprem os seus mandatos, pessoas não condenadas, que é no caso do Deltan, sob hipótese, isso gera um precedente absurdo ou revela realmente, no caso, o partidarismo desses órgãos? Veja, doutor Nazil, infelizmente, são dados objetivos, que o senhor bem colocou. Uma pessoa idônea, uma pessoa íntegra, uma pessoa sobre a qual não paira nenhuma condenação, nenhuma, nem nível administrativo, nem nível judicial, perdeu o mandato conferido pelo voto, ou seja, pelo exercício democrático,
mais pleno, 340 mil votos, ser condenado a perder o seu mandato, com base em quê? Com fundamento em quê? Isso é algo realmente assustador. É assustador. Isso revela, me lembro muito de uma obra de um pensador francês chamado Bertrand de Jouvenel, chamado Do Poder, a história natural do seu crescimento. Quando ele diz que as declarações de direitos fundamentais, a história jurídica, portanto, dos direitos fundamentais, ela é ascendente, ela vai com o passar do tempo, perdão, do século XVIII para cá, nós temos sucessivas declarações de direitos fundamentais do ser humano, direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta, de quinta. Então, a história da proteção jurídica do cidadão em face do Estado, que é o maior violador de direitos fundamentais, ela é uma história ascendente, vai crescendo, novas gerações de direitos fundamentais vão se somando às anteriores e essa proteção jurídica ela vai crescendo. Paradoxalmente, aquilo chama de paradoxo de Jouvenel, a liberdade e a proteção efetiva, concreta, material do cidadão, ela vai diminuindo com o passar do tempo. E mesmo diante dessa diminuição, correntes juiz-filosóficas, profissionais do direito, como o senhor bem colocou, colegas advogados, colegas professores, continuam chamando de Estado democrático, exemplo de democracia, atos do poder estatal dessa natureza, que caça o mandato de um parlamentar, sobre o qual não paira nenhuma condenação, que recebeu 340 mil votos por razão nenhuma. E aí, como o senhor colocou, de outro lado, o que é que se vê? E vou fazer aqui uma comparação. O chefe do Poder Executivo Federal, o atual chefe do Poder Executivo Federal, ele foi condenado com provas substanciais pelo cometimento de crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, ao ponto de ser preso. Veja bem, ao ponto de receber uma pena privativa de liberdade e começar a cumprir. Veja bem, com o passar do tempo, determinado ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que mesmo após todas aquelas condenações confirmadas e até com a pena ampliada, né, havia um problema de competência. Então, ele entendia que o chefe do Poder Executivo, réu, condenado e preso, não podia ter sido julgado pela vara de Curitiba, do então juiz Sérgio Moro, hoje deputado federal também, hoje senador. Deste modo, ele entendeu que o processo deveria ser anulado e deveria começar de novo na vara competente. Em hipótese alguma, um jurista, um estudante de direito do primeiro ano pode entender que isso significa absolvição. Hipótese alguma. Em hipótese alguma. Até porque as provas que comprovavam o cometimento, aí sim, de crime contra a administração pública, crime de corrupção, estas provas não foram elididas. Ou seja, essas provas não foram impugnadas. As provas são provas substanciais, jamais impugnadas. O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece isso. No momento em que o processo foi enviado para o foro competente, para a vara competente, o ministro Ricardo Lewandowski, que, diga-se passagem, era um ministro, um advogado antes de ser ministro, muito ligado, pessoalmente ligado à família do atual chefe do Poder Executivo, ele, enquanto ministro do Supremo já, não permitiu que aquelas provas que constavam nos processos, que começou na vara de Curitiba, passou pelo TRF da região e foram chegar até o Supremo com todas as condenações mantidas e a pena até aumentada, o ministro Ricardo Lewandowski não permitiu que as provas fossem enviadas para o novo foro. E aí, como não haveria tempo de se produzir novas provas, foi reconhecida a prescrição. E o atual chefe do Poder Executivo não pôde ter a sua condenação ratificada, confirmada na vara, no foro que o Supremo entendeu ser o competente. Agora, em momento algum,
Se falou em quê? Que não havia provas do cometimento dos crimes, que ele tinha sido absolvido em momento algum. Isso sim pode-se dizer que é uma distorção, é uma fake news, dizer que ele foi absolvido, ele não foi. E aí eu lhe pergunto agora, e pergunto a quem está nos acompanhando, como é que se explica uma situação dessa para um cidadão, um pagador de imposto, um cidadão que está ali na feira trabalhando de sol a sol, dignamente, vendendo frutas, comercializando bens, prestando serviços. Como é que se explica que uma pessoa que foi condenada com provas substanciais, jamais impugnadas, condenado e preso, teve a sua candidatura totalmente permitida ao cargo máximo de chefe da nação e hoje exerce a chefia do Poder Executivo Federal, e uma pessoa sobre a qual não há nenhuma condenação, que, ao contrário, foi identificado como alguém que combateu a corrupção e que teve 340 mil votos, simplesmente do dia para a noite, sem qualquer razão jurídica que legitime, perdeu seu mandato. Como explicar isso ao cidadão brasileiro? Está muito difícil explicar, mas graças a Deus o senhor, com muita didática, com muita propriedade, está nos ajudando aqui. Professor Hudson, vou ter que chamar um intervalo, passamos um pouquinho. Próximo bloco, professor, quero que o senhor se atenha basicamente à decisão dos deputados que tiveram uma ótima oportunidade de corrigir uma injustiça, mas, pelo contrário, confirmaram a cassação do deputado Deltan. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. Trouxe aqui nos estúdios o professor Hudson Palhano, professor universitário da nossa querida UFES, advogado, para tratar sobre a questão da cassação do deputado Deltan Dallagnol. Nos blocos anteriores, falamos sobre a questão da decisão específica do TSE. E agora eu quero que Vossa Excelência se atenha, professor Hudson, sobre a questão da ótima oportunidade que os deputados tiveram. Eu me enchi um pouco de esperança quando vi o Arthur Lira teria dito que a cassação tinha que vir do colegiado dos deputados. Os deputados é que tinham que se reunir e entender ou não pela cassação. Mas no dia 6 de junho, eles confirmaram, no caso, a cassação do deputado Deltan, que foi, como o senhor mesmo falou nos blocos anteriores, confirmado por 345 mil pessoas do seu estado. Um verdadeiro tapa na cara desses milhares, centenas de milhares de eleitores. Exatamente, doutor Nazil. Veja, a Câmara dos Deputados, enquanto uma das casas do Congresso Nacional, ela perdeu uma excelente oportunidade de dar a resposta que a sociedade brasileira, que clama de maneira muito angustiada pelo respeito à Constituição, pelo respeito aos direitos fundamentais, a sociedade clama por esse respeito e a Câmara perdeu uma grande oportunidade de dar uma resposta satisfatória à sociedade. Por quê? Porque, e volto a dizer, na linha do pensamento de juristas do mais alto nível, como o professor Ives Gandra Martins, a Câmara tem, nos termos do artigo, o Congresso Nacional, melhor dizendo, tem, nos termos do artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, a competência de zelar pela sua competência legislativa. Ele tem o poder de zelar pela sua competência legislativa em face do poder normativo dos outros poderes. Isso quer dizer o quê? Que o Tribunal Superior Eleitoral condenou o deputado Deltan Dallagnol a perder o cargo, ao perder o mandato de deputado, criando uma hipótese nova, que não existe na legislação. A Câmara deveria dar uma resposta à altura, dizer, nos termos do artigo 2º, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Nos termos do artigo 49, nós temos o poder de zelar pela nossa competência legislativa. Os senhores não podem inovar na ordem jurídica dessa maneira que fizeram. Portanto, nós não vamos confirmar essa cassação, pelo menos até que todas as instâncias recursais sejam superadas no devido processo legal de defesa do deputado. Isso teria dado um alento à sociedade.
Mas, infelizmente, e aí sabe-se lá por quais razões, coincidentemente, no mesmo dia, ou foi um dia depois, o deputado, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi inocentado numa ação que tramitava contra ele no Supremo. Nos mesmos dias, o chefe do Poder Executivo Federal liberou o orçamento, né, para emendas, parece que foi algo na casa de 1,7 bilhões. Então, todas essas coincidências aconteceram naqueles dias. E a sociedade fica realmente com uma sensação muito desagradável de que a nossa Constituição Federal não está sendo cumprida, né? De que o poder judiciário ele está exorbitando, e quem chama atenção para isso são juristas do nível do professor Humberto Ávila, por exemplo, do professor Ingo Sarlet também, do professor Lênin Streck, grandes juristas de renome nacional e internacional que vêm ao longo dos anos, já não é de hoje, já faz uns anos, apontando a preocupação desse comportamento ativista no sentido da criação normativa sem legitimidade democrática que o Poder Judiciário passou a ter. Então, a Câmara perdeu uma grande oportunidade de realmente dar um alento ao povo brasileiro nesse sentido. Professor Hudson, ainda nesse bloco, assim, num Estado civilizado, num Estado assim, próspero, a espelho dos países do primeiro mundo, nós temos um judiciário que julga, um judiciário que não dá palestra, um judiciário que não se expõe na mídia. Nós temos nesses países legislativos que têm voz, que a tribuna é respeitada, que um deputado, um senador não pode ser preso por opinião, que foi o caso de Daniel Silveira. No caso, que respeita jornalistas. E não vejo nenhum dentre esses que compõem o executivo preso ou condenado. Então, dentro desse quadro atual que eu pintei aqui do nosso cenário político brasileiro, no caso específico do legislativo, qual é o risco que nós corremos de um legislativo apequenado, acovardado, perdendo suas mais caras prerrogativas e, no caso do Deltan, deixando acontecer, confirmar, na verdade, tão grande injustiça? Veja, doutor Nazeu, eu, com muito pesar, não considero que isto seja mais um risco. Eu considero que seja um fato. Isto já ocorre. Está aí o exemplo do presidente da Câmara, que poderia ter agido com a altivez constitucional de representante, de presidente daquela casa. Aquela casa que representa o povo brasileiro. É a essência da democracia. O Constituinte brasileiro, no artigo 2º, ele menciona o poder legislativo, em primeiro lugar, não é a troco de nada. É porque o poder legislativo, com todas as correntes políticas, com toda a diversidade, com toda a pluralidade de ideias que é consagrada na nossa Constituição, é quem representa o povo. O Poder Judiciário não pode presumir-se como sendo um poder que possa substituir o Poder Legislativo, mas é o que está acontecendo. E o Poder Legislativo ele tem mecanismos constitucionais para dar uma resposta. Ele tem. O presidente da Câmara poderia, nesse momento, ter invocado o artigo 49, inciso 11, diante das exorbitâncias dos membros do Supremo Tribunal Federal. Quem é que tem a competência constitucional para chamar o feito à ordem? O Senado. O Senado Federal é quem tem a competência constitucional, salvo engano, no artigo 52, para processar e julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo cometimento de crime de impeachment, pelo cometimento do crime de responsabilidade, implicando a pena do impeachment. Impeachment de ministro supremo, para o senhor, a senhora que está nos acompanhando compreender bem, não existe só impeachment para presidente da República, para governador, para prefeito. Existe também impeachment para ministro do Supremo, caso ele cometa um crime de responsabilidade. E quando é que um ministro do Supremo comete um crime de responsabilidade? Nos termos da própria lei que disciplina o rito, né, do impeachment, quando um ministro supremo age de maneira incompatível com suas obrigações
com suas prerrogativas e obrigações. Por exemplo, quando o ministro do Supremo julga de maneira contrária àquilo que está na Constituição, ele não está cumprindo a sua missão de guardião da Constituição, nos termos do artigo 102. Então, o Senado Federal, a Câmara não tem essa prerrogativa, quem tem é o Senado, de convocar o ministro do Supremo para que ele se explique se ele estiver agindo, porventura, de maneira exorbitante, usurpando competências do Poder Legislativo, que representa o povo. Então, o Senado tem essa prerrogativa. Então, quando nós vamos escolher um senador, nós temos que ter consciência do que é que aquela pessoa pode fazer para nos representar. Essa é uma das atribuições do senador. Vigiar, observar, zelar para que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua missão constitucional, que os ministros exerçam suas prerrogativas, mas que respeitem as prerrogativas daquele que é o poder, por excelência, cerne da democracia, que é o Poder Legislativo, a Câmara e o Senado. Então, é preciso conversarmos com nossos senadores, saber se eles estão atentos a isso, saber se eles acompanham essa caminhada que nós estamos, né, trilhando de maneira muito preocupante e que vemos um judiciário cada vez mais autocrático. Eu digo, volto a dizer, doutor Nazeu, eu digo isso com todo respeito às instituições. Nós, como juristas, advogados, professores de direito, queremos que as instituições funcionem bem dentro dos limites constitucionais. Porque somente assim podemos ter um Estado democrático de direito. Para que não haja exorbitâncias, para que não haja abusos, para que não haja aquilo que o senhor estava dizendo, condenações sem razão de ser, sem fundamentação, sem motivo. Não é? Nula pena, sine crime. Numa pena sem crime. Não pode haver pena sem crime. Nulo crime sine lege. Não pode haver crime sem lei anterior que a defina. E é isso que nós estamos vendo. Remete a uma distopia. O que é uma distopia? É o contrário de uma utopia. O livro 1984, do autor George Orwell, que o senhor mencionou, ele descreve uma distopia, ou seja, um cenário dantesco, caótico, no qual não há liberdade, no qual o Estado invade completamente a vida, o patrimônio, a liberdade e até a consciência das pessoas de uma maneira policialesca, totalitária. 1984 retrata bem isso, não é? Então, Admirável Mundo Novo também, de Aldous Huxley, não é? Então, temos que estar atentos para que não deixemos que isso aconteça em nosso Estado Democrático de Direito, porque quem mais vai sofrer com isso são os cidadãos, que hoje já sofrem, que não tem mais. O Brasil perdeu reconhecimento em termos de amadurecimento democrático, porque organismos internacionais, democracias consolidadas começaram a considerar o quê? Que não há mais no Brasil liberdade de expressão. Nós aqui estamos correndo um risco. Estamos aqui refletindo, considerando que há abusos, que lamentavelmente tem ocorrido abusos por parte de órgãos e estruturas do Estado, né? E fazemos isso com a nossa liberdade, consagrada constitucionalmente no artigo 5º da Constituição. Liberdade, enquanto cidadãos. Todo poder emana de quem? Do povo, diz o parágrafo 1 do artigo 1º. Então, na medida que o povo não pode mais tecer críticas, considerações sobre aqueles que ocupam transitoriamente os poderes constituídos, o poder não está mais emanando do povo. E, portanto, a Constituição está sendo violada. Não podemos admitir. Professor Hudson Palhano, professor universitário, advogado, nos ajudando a entender a decisão, ou, na verdade, podemos assim dizer, doutor Hudson, a omissão perante a extrema quebra, no caso de princípios caríssimos, que foi a questão da segurança jurídica, a questão da presunção de inocência, que foi no caso do nosso nobre deputado Deltan Dallagnol. Próximo bloco, antes das considerações finais, eu quero que o senhor reflita agora após. A cassação foi confirmada e os precedentes que podem ainda reverberar para o cidadão de bem, para todos nós.
Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta no caso, diálogo, conversa aqui com o professor Hudson Palhano, professor universitário, advogado, sobre a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Refletimos sobre a questão jurídica, a questão política também, pois a própria Câmara confirmou a mesma. Mas agora, professor Hudson, o Deltan, ele é um operador do direito, vai poder reconstruir a sua vida, não sei, na advocacia ou mesmo na academia. Vamos falar agora para o cidadão de bem que nos assiste. Qual é, assim, esse precedente? Pode reverberar no cidadão que nos assiste, seja impondo dificuldades a prover o seu direito, a comprovar o seu direito, a que não seja imputado uma pecha sobre ele, sem uma condenação, sem uma investigação legal. Ou seja, o que pode, daí para frente, vamos refletir, professor Hudson, daí para frente, essa cassação às bruxas, aos conservadores, ao ver de Vossa Excelência, vai continuar ou eles estão satisfeitos com a cassação de Deltan? Doutor Nazeu, caríssimos irmãos que nos acompanham, uma escalada totalitária, ela nunca se satisfaz. Não há precedente histórico de que, a certa altura, os próceres desse processo ficaram satisfeitos. Não, ela sempre aumenta. No que se refere ao cidadão comum, que o senhor perguntou, eu gostaria de pontuar aqui de uma maneira bem detida, bem precisa, que eu vejo ainda com esperança acerca do cidadão comum, aquele como nós, que não tem foro especial por prerrogativo de função, o chamado foro privilegiado, né? Que caso seja imputado a ele alguma conduta ilícita, ou caso ele seja acusado de alguma coisa, ele vai ser julgado por um juiz. E eu queria fazer aqui um registro. Eu conheço muitos juízes bons, excelentes, realmente comprometidos com o seu mistério jurisdicional. Muitos magistrados de primeiro grau, juízes de primeiro grau, que são aqueles que vão julgar o cidadão comum. Então, até mesmo considerando as críticas, as reflexões, né, muito angustiadas que nós fizemos acerca dos tribunais superiores, nomeadamente o Supremo e o TSE, eu queria aqui, por justiça também, ressaltar o meu apreço, a minha admiração por diversos, inúmeros juízes de primeiro grau, magistrados de primeiro grau. Aqueles que desde o tempo da faculdade a gente já olhava e dizia, fulano de tal, eu sei que será um grande juiz, e hoje são grandes juízes, que cumprem com respeito à Constituição o seu mistério de julgar. E eu vejo a atuação desses juízes, desses magistrados de primeiro grau, e também de membros do Ministério Público que atuam junto ao primeiro grau, eu vejo neles, de certa forma, uma esperança, porque vejo neles o comprometimento com a lei, com a Constituição, e vejo neles essa mesma angústia que nos exaspera. Porque muitas vezes o cidadão ele fica revoltado contra o Poder Judiciário como um todo, quando, em rigor, quem está, digamos assim, o desabonando não é o Poder Judiciário inteiro, são as cortes superiores, em alguns momentos. Não é? Então, para o cidadão de bem, eu diria isso, que ele ore a Deus, ele reze muito pelos bons juízes de primeiro grau, que temos muitos, graças a Deus, né? No que se refere a essa questão jurídico-política, aí eu já vejo com muito pesar, com muita preocupação, que não acredito que essa escalada autocrática lá nas altas esferas vá parar. Acredito que para frear uma força, somente uma outra força. E dentro dos limites jurídicos normativos que estabelecem a ordem constitucional após 1988,
o poder constituído com prerrogativa para tanto é o poder legislativo, eleito diretamente pelo povo. É a ele que compete ter uma postura, não é, realmente firme, exercendo as prerrogativas que o Constituinte em 88 lhe conferiu, representando o povo que não aguenta mais ver estes abusos. Imagine, meu caro doutor Naseu, senhor, a senhora que está nos acompanhando, como se sente hoje o cidadão paranaense que votou, que saiu de casa, enfrentou fila de 2 horas e votou, deu o seu voto, exerceu, não é, o seu mistério, exerceu a sua liberdade de cidadão eleitor e votou no doutor Dallagnol, e vê hoje ele ser assim, retirado da Câmara dos Deputados sem motivo nenhum, sem ter cometido crime nenhum, sem ter cometido ato ilícito nenhum. É revoltante, é inconstitucional, é inaceitável, não pode acontecer. Eu vejo que o povo, o cidadão comum que o senhor perguntou, ele não pode de maneira alguma amedrontar-se. Ele tem que continuar sim manifestando o seu pensamento, seja nas redes sociais, seja nas ruas, enfim, na praça pública. Né? A praça pública hoje são as redes sociais. Né? Eventualmente temos a praça pública na rua mesmo, né? Com manifestações democráticas. Veja que cenário interessante, que revela bem aquela questão de 2 pesos, 2 medidas. Né? Nas manifestações, como o senhor colocou, conservadoras, que acontecem dia de domingo, para não atrapalhar o trabalho de ninguém, e depois que elas ocorrem com milhões de pessoas nas ruas, não fica um papel no chão, porque as pessoas que estão ali são famílias, são idosos, são crianças. O que aconteceu? Houve um movimento, não é? Salvo engano, se tiver errado, peço vênia, mas salvo engano foi do CNJ, para questionar a presença de crianças naquelas manifestações, nas quais se rezava o terço, os irmãos católicos rezavam o terço, os irmãos evangélicos faziam suas orações, se cantava o hino nacional, e não tinha palavras de baixo calão, e não tinha violência, e não tinha sujeira no chão. Mesmo assim, questionou-se a presença das crianças lá. Mas agora, recentemente, o que é que nós vimos? Cenas, né? No mínimo o quê? Libidinosas, despudoradas, com palavras, né? Enfim. E a presença das crianças lá sequer foi questionada. Isso não revela 2 pesos, 2 medidas? Então, o cidadão que preza, que, né, tem valores familiares, valores religiosos, valores patrióticos, o cidadão que preza por isso e que pretende continuar vivendo no Brasil, ele precisa fazer a sua voz ser ouvida, sempre de maneira respeitosa, porque essa é a nossa linha. De maneira gentil, de maneira respeitosa, mas de maneira firme. Sem se acovardar. Não podemos nos acovardar. Sobretudo se você é cristão, meu irmão, você tem que dar testemunho da verdade. E ter fé que Deus vai lhe proteger das perseguições, porque elas virão. Mas Deus é maior. Pronto, professor, eu quero aqui externar meu agradecimento a Vossa Excelência pela excelente exposição, não apenas jurídica, mas também do espectro político pelo qual nós vivemos, sobretudo refletindo na questão da insegurança jurídica. Em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, professor, eu quero externar aqui e reiterar pela sua extrema coragem de expor de maneira significativamente, com muita propriedade. O senhor é um professor universitário, mas também é um cidadão e um homem de princípios e que vive pelos mesmos. Então, quando o senhor se dirigir ao pessoal de casa, se dirige a esse cidadão de bem que está desesperançado, mas ainda crê em dias melhores, ainda crê ainda que nós podemos ter um regime democrático de direito no nosso país. Meu caro doutor Naseu, eu agradeço demais as palavras tão gentis e tão generosas, né? E merecidas, mas fico muito feliz em recebê-las. Muito obrigado.
agradeço a TV AD, agradeço o programa Dinâmica do Direito, né? E aos senhores, né, as senhoras que nos acompanham aqui, eu diria que vamos manter a nossa fé. Para Deus nada é impossível, né? Os homens muitas vezes exorbitam de seus poderes e cometem atos desarrazoados, mas vamos seguir com fé, pedir a Deus que olhe pelo Brasil, que tenha, né, misericórdia de nós. Então, como pessoas de fé, vamos fazer isso. E como cidadãos, converse com o seu senador, converse com os seus representantes. Como cidadão, procure saber se aquele que lhe representa nos espaços públicos, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e, sobretudo, no Senado, porque é quem tem a prerrogativa, não é, para trazer o feito à ordem, né, estão inteirados dessa situação. E se, uma vez lá, eles vão representar os valores que você defende, as concepções de liberdade e de democracia que você tanto preza. Então, eram essas minhas palavras, eu agradeço demais e estamos à disposição. Muito bem, professor Hudson Palhano, refletimos aqui sobre a questão da cassação do deputado paranaense Deltan Dallagnol, sobre o espectro não apenas jurídico, mas também sobre a questão do atual panorama político e também sobre os valores e princípios da nossa democracia que foram duramente atacados. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Até o próximo Dinâmica do Direito com pessoas do naipe, do calibre aqui, da coragem e ousadia do professor Hudson Palhano. Deus abençoe a todos.